Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, Pai seja com todos, amém? Sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal Partilhando o Pão. Minhas irmãs, meus irmãos, vamos aí, mais uma vez, temos uma palavra para partilhar com vocês. Vamos compartilhar o alimento que Deus tem colocado na nossa mesa. Mas antes disso, vou pedir, né? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, você que está chegando agora, se inscreve, meu querido, minha querida, se inscreve no nosso canal, deixa o seu gostei para nós, clica ali no sininho das notificações para que toda vez que saia um vídeo novo, você receba aí na sua casa, no seu aparelho, né? E compartilha meu irmão, compartilha minha irmã, essa palavra abençoada que você vai receber hoje sobre a tua vida. Junto com essa palavra, a presença do Senhor vai estar aí entrando na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde você estiver. Então, assim, compartilha com outras pessoas, para que elas também sejam ricamente abençoadas pelo Senhor. Não por mim, não pelo meu esposo, nós não somos nada, nós não somos ninguém. Mas a palavra de Deus, ela é tudo, ela é rema, ela é bênção, ela é libertação, ela é cura. Ela é tudo para nós, amém? A palavra de Deus é direção, é força, no momento da angústia, da dor, não tem remédio, não tem nada melhor que a palavra do Senhor, amém, meu marido? Amém. Vamos aí, então, eu vou ler aí com vocês, sei que o último vídeo que nós fizemos também falamos do livro de Mateus, mas vamos aí de novo falar no livro de Mateus, capítulo 25 mesmo, só que agora versículos diferentes, amém, meus irmãos? Aqui eu vou começar a ler o versículo 15, 16, 18, 19 e o 30. Então diz assim, então eu vou ler o 14, tá? Amém? Os 3 empregados. Jesus continuou, o reino do céu era como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro. Ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócio com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Agora eu vou aqui no 18, deixa eu achar aqui no 19, perdão. No 19. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. E aí nós vamos lá para o versículo 30. Deixa eu ver aqui onde é que está. 29, aqui está o 30. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Eu resumi assim porque, meus amados, você que é um cristão, você que é seguidor da palavra, você conhece essa palavra. Você sabe que ali o empregado que ganhou 500 moedas fez 1.000, o que ganhou 200 fez mais 200, né, 400, e devolveram ali em dobro que eles receberam para o patrão. Mas o que tinha recebido só 100 moedas ficou com medo de não conseguir nada e perdeu o dinheiro do patrão, foi lá e enterrou o talento que o patrão deu para ele, o dinheiro, que a gente fala talento, né? Então já fui ali para o fim, para mostrar o que aconteceu com aquele empregado inútil, que não fez nada com o que lhe foi dado nas mãos. Nem vou deixar meu marido falar agora, depois a gente vai. Amém. E antes disso, você que não conhece, meu querido, minha querida, você que ainda não lê a palavra, lê aí o capítulo inteiro, uns 2, 3 capítulos desse livro de
Mateus 25, você vai entender todo o contexto aqui da história. Pode falar agora. Então, irmão, aqui no capítulo 25, verso 14 de Mateus, então, o que nós queremos fazer você entender, né, dentro desse contexto, dessa palavra? Que Jesus estava falando dele mesmo, estava falando dele, não de outras coisas, estava falando dele. Então ele estava falando assim, olha, eu deixei aqui, né, cada pessoa que serve a Deus, cada pessoa que eu chamei, ele deixou um talento para cada pessoa recebeu um talento, a maneira, sabedoria para falar, sabedoria para ensinar, sabedoria para fazer isso, sabedoria para fazer aquilo. Cada pessoa ele deixou esse talento, mas nem todas pessoas obedecem esse chamado. Tem pessoas que realmente têm um chamado, mas ela esconde o talento que Deus deu para ela. Então, irmão, o que Deus está falando? Ele falou, o reino do céu é como um homem que, né, chamou seus empregados e fez um acerto com eles ali, né? Cada pessoa lhe deu um talento conforme a capacidade de cada um. Então, tem pessoa que tem a mais habilidade para falar, conversar, ensinar, fazer aquilo, né? Tem pessoa que, né, ele não sabe falar muito, não sabe se expressar ali, fazer a obra de Deus. Então, cada um, ele deu um talento de conforme a capacidade de cada um. Então, ele fala aqui, ele saiu e foi viajar. Ele deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Cada um ele deu 500, outro deu 200, outro deu 100. O que deu pouco, era pouquinho, ele não fez nada, não se incomodou, não saiu, não falou da palavra, não fez nada. Simplesmente enterrou o talento dele, que Deus deu para ele. Irmão, o que eu estou querendo dizer? Que vocês, cada um, que estão dentro da igreja, estão ali fora, mesmo fora, alguns de vocês têm aí um chamado de Deus. Ah, mas eu não tenho chamado, irmão. Quando você é ali, as pessoas falam da palavra de Deus, ó, você quer aceitar Jesus como seu único salvador da sua vida, já é um chamado de Deus na sua vida. Só que você acha que é só para você ir na igreja, ficar ali sentado e tal. Não, irmão. É para você trabalhar também na obra de Deus. Tanto dentro da igreja como para fora, onde você estiver, no mercado, na farmácia, no hospital, na rua, onde quer que seja, que Deus vai preparar, Deus vai colocar a pessoa ali na sua frente e você às vezes nega, desvia, não dá nenhuma atenção. O que Deus está falando dentro dessa palavra, é isso que Deus está falando, ó. Aqui no 16, empregado que tinha recebido 500 moedas, ele foi lá, fez negócio, conseguiu mais 500. O que tinha deu 200, ele foi lá, fez mais 200, né? Entregou para o patrão. E aquele que tinha 100? Aqui no 16. E ele realmente pegou, ao invés de ele, né, trabalhar e fazer alguma coisa, né, e entregar coisa, não. Ele pegou e fez o quê? Enterrou aquele dinheiro. Aqui, do mesmo modo, havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Então, cada um, aqueles que realmente, né, recebeu a moeda e obedeceu a Deus, não, Deus, eu vou lá. Então, esse conquistou, Deus estava ali com ele. E quando nós abrimos a nossa boca para falar, para determinar algo, Deus está na nossa direção, Deus está com você, Ele vai confirmar aquilo que você está falando. Então, irmão, não tenha medo de fazer. Você viu que o que tinha 100, ele teve medo, teve dúvida, teve insegurança de que ele não ia conseguir. Isso não é de Deus. Medo, dúvida, insegurança, isso não é de Deus. É uma coisa que você está ali, você teve dúvida do que Deus está falando para você, dúvida do que Deus está colocando nas tuas mãos. Não tenha dúvida, irmão. Faça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Amém? Glória a Deus. Isso, quando eu e meu esposo, nós estávamos lendo essa palavra, e ali o Espírito Santo nos mostrava, né, que Deus, Ele dá para cada um de nós segundo a nossa capacidade. Eu lembro que quando Deus me chamou e me disse que eu tinha um ministério próprio e que nós íamos sair do ministério que nós
nós frequentávamos, que nós seguíamos, ali, eu assim, eu até acreditei, não é que eu não acreditei, mas eu achei assim, nossa, vai demorar ainda, porque eu não sei nada, meu marido não sabe nada, e Deus vai me pôr à frente de uma obra, eu preciso primeiro aprender, eu preciso primeiro aprender a pregar a palavra, eu preciso aprender a orar bem, eu preciso aprender um monte de coisa, mas isso já tinha anos que nós éramos cristãos, né, ou evangélicos, como queira chamar. Né, amor? E eu e meu marido comentávamos ali, né, que aconteceu assim, tudo foi tão rápido que, como minha mãe e meu pai, né, eles costumavam dizer assim, que a gente era pego de calça curta, né? Eu falava assim, nossa, e agora, né, o que eu vou fazer, né? E aí eu fiquei assim, na hora, atemorizada, mas depois eu me acalmei e falei, não tem problema, meu marido sabe falar a palavra, ele sabe pregar, ele já era presbítero, e eu sei abrir o culto, ora, eu sei orar, eu não sei louvar, mas todo mundo aqui não sabe, a gente louva, né? Deus aceita, Deus recebe, né? E aí vai dar tudo certo, mas eu já na confiança de que Deus, aquilo que Deus falou para mim, eu passei para o meu marido, eu já fiquei na retaguarda dele. Então, ele faz e eu fico atrás. Mas não era isso que Deus tinha para mim, meu irmão, minha irmã. Não era. E Deus, ele me mostrou isso duramente. Meu marido não ficou um mês comigo na frente da obra. Um mês. E para o homem também foi entregue o ministério para nós, porque era um ponto de pregação. Porque era ele que está à frente da obra, não eu. Porque nesse ministério que eu frequentava, mulher não ficava à frente de obra, não podia. Mas Deus, ele é tão... Quando Deus quer fazer, minha irmã, meu irmão, não tem homem, não tem mal nesse mundo, nada que possa impedir. E ali eu me lembro como se fosse hoje, deu uma semana, nós fazendo os cultos 3 vezes por semana, rotineiro, como sempre fizemos. Eu abri o culto, eu li uma palavra ali motivacional, na abertura do culto, eu fazia o louvor, chamava o povo para louvar, e aí passava a palavra para o meu marido, e glória a Deus, eu estava ali feliz, né? Quando na segunda semana do ministério, meu marido chega um dia do trabalho e fala assim, amanhã eu não posso ir no culto. Eu falei, como não? Ele falou, bem, mudaram o meu horário. Eu não vou mais ter horário, quando eu for trabalhar, não vai dar mais para mim fazer o culto com você. Aquilo me deixou sem chão. Meus irmãos, eu fiquei sem chão. Isso foi à noite. E meu marido foi trabalhar e eu liguei para o meu pastor. Pastor, o que eu vou fazer? Pastor, aconteceu uma coisa, o que foi? E pastor, mudar o horário de trabalho do meu marido, amanhã ele não pode ir no culto. Eu vou ter que, o senhor, o que eu vou fazer? O senhor vai mandar alguém? O pastor falou assim, se vira, vai você, aí, né? Vai lá você. Eu não tenho agora em cima da hora, não tem ninguém para mandar aí. Eu falei, eu? Ele falou, E aí, meu irmão, eu fiquei em desespero, eu fiquei sem dormir, eu orava, eu pedia para Deus dar uma palavra, Deus não dava palavra não. Deus não dava palavra para mim. E eu lembro que toda vez que eu ia abrir o culto, eu falava, Senhor, Espírito Santo, fala uma palavra no meu coração. Ele falava, eu ia lá, eu falava assim, e eu sentia assim, mover do Espírito Santo dentro de mim ali, a igreja se levantava, era uma bênção. Mas o ministrar o Evangelho, a palavra de Deus, para mim era uma coisa que eu, a Liga, nunca ia fazer, porque eu não tinha capacidade, porque eu achava que eu não era capaz. Olha, eu querendo enterrar o meu talento. Deus, ele sabia qual a minha capacidade. Ele sabia o que eu podia e o que eu não podia, mas eu não acreditava em tudo que Deus tinha mostrado, tudo que Deus tinha falado para mim. Principalmente porque o próprio homem falava que não podia, que eu não podia estar à frente de obra, eu não podia. Que mulher é para estar na igreja
dando a paz na porta e arrumar a igreja e deixar bonitinha. Então, assim, isso era o que eu tinha na minha mente. Olha, meus irmãos, meu marido foi trabalhar e eu fui para a igreja. Para vocês terem uma ideia, nós morávamos numa igreja nós morávamos numa chácara bem afundada no mato. E eu tinha que passar num triozinho, era eu e meu filho. Meu filho ainda novo, meu filho tinha uns 16 ou 17 anos. Nós passávamos num triozinho no meio do mato, escuro, descia um morrão, passava uma igreja, numa represa que secou, a prefeitura fez uma pontezinha onde a gente passava para ir fazer o culto. E chegava lá, era uma garagem, era um lugar bem afastado, bem neutro. E ali eu fui para a igreja assim, naquele dia, falando: Senhor, o que é que eu vou fazer? Meus irmãos, eu fiquei com dor de cabeça, eu me senti mal, porque aos meus olhos da carne, eu não conseguia. Sem contar que a maioria do povo ali, daquele ponto de pregação, era parente. Sabe como é que é, né? Parente. E eu cheguei lá, meus amados, meus parentes e as pessoas do culto receberam bem o Jesus atrás do culto. Mas aí era eu. E quando eu cheguei lá, e todo mundo sentado, todo mundo perguntando do Jesus, eu falei: o Jesus não vai vir, ele vai trabalhar. E aí já ficaram todo mundo meio assim. E eu, meio assim, com muito medo, sem saber o que eu ia falar. Deus não me deu a palavra. Quando eu abri o culto, iniciei o culto da mesma forma de sempre, oração, louvor, palavra, louvor. E aí eu falei: agora, Senhor, está nas tuas mãos. E ele colocou uma palavra na minha mente que eu nem lembro hoje, tá? Era tão assim que eu nem lembro. Mas Deus me deu uma palavra e eu abri. Eu falei: Senhor, não sei o que falar dentro dessa palavra. Mas aí falei para o pessoal: abre aí suas Bíblias e tal. E aí falei a palavra, e ali eu li a palavra. Vocês imaginam, se aqui eu leio para vocês errado, imagina eu na primeira vez ali naquele ponto de pregação, com as pernas tremendo, como é que saiu a leitura. Mas eu li. Meus irmãos, quando eu olhei para a igreja, e todos aqueles olhos me olhando, eu só abaixei os olhos e olhei para a Bíblia. E ali o Espírito Santo tomou assim a minha boca. E ali eu só abri a boca e deixei sair, meus irmãos. O Espírito Santo falou. Nossa, mas como ele falou. Mas como ele me usou. Naquela noite ali, foi uma coisa assim tremenda. Que eu, quando terminei de pregar, eu ainda estava com as pernas tremendo, mas já não era mais de pavor, já não era mais de medo. Sabe o que era? A presença. Era a presença. Minha irmã, você sabe, você que conhece, que tem a presença do Espírito Santo, meu irmão, vocês sabem o que é sentir a presença do Espírito Santo. As pernas trêmulas, quase que dobrando o seu joelho, eu quase caindo de joelho no chão. E ali o Espírito Santo me usou tremendamente. E quando eu terminei a pregação, e eu olhei para os rostos daquelas pessoas, dos parentes, olhando para mim assim, uau! E ali eu vi, e ali Deus falou assim para mim, aquele dia: tá vendo, minha filha? Não é você, sou eu. Eu falo, eu só uso, você é meu vaso. Por isso eu te coloquei aí. E ali eu entendi. Eu entendi que não é nós, não somos nós, meu irmão, minha irmã. Presta atenção. Se levanta, minha querida. Não seja esse que Deus pôs só 100 talentos na mão dele. E ele enterrou. Eu ia enterrar o meu talento por medo, por achar que eu era insignificante, que eu não podia, que eu não tinha capacidade, sabe? Isso. E eu estava me negando a fazer algo para um Deus que me curou da loucura,
que me trouxe de volta da sepultura. Deus me tirou de uma sepultura. Ele me deu vida. Ele me deu a graça dele. E ali eu aprendi naquele dia que eu falei, Senhor, eu estava com tanto medo. E eu comecei o culto tremendo de medo. E eu terminei o culto com o poder do Espírito Santo sobre mim e sobre aquela igrejinha pequenininha, aquele salãozinho pequeno. Eu vou falar para vocês, o homem tentou me tirar daquele lugar. Eu fiquei naquele salãozinho antes do Senhor tirar nós dos ministérios, de parar de levar placa, por 8 anos. Por 8 anos. Então assim, minha irmã, eu não sei o talento que Deus te deu, eu não sei. Mas o Senhor, Ele sabe a tua capacidade, minha irmã. Ele sabe, meu irmão. Deus, Ele sabe até onde vai a tua capacidade, até onde você pode servir a Ele. Sirva a Deus. Deixa a presença de Deus, o Santo Espírito dele que habita em nós, habita em você, minha irmã, meu irmão, habita em você, operar através de você. E você vai ver o Senhor fazer maravilhas. E você vai ver o Senhor fazer coisas lindas. Sabe? Eu sempre fui uma pessoa, se os outros não mandassem, eu não fazia nada. Eu sempre fui conduzida pelas pessoas. Vai e eu ia. Faz isso e eu faço. E quando Deus me mandou ir, eu travei. Quando Ele falou, não, agora você não vai mais ser liderada. Você vai liderar. E eu falei, não, Senhor, eu não sei liderar. Eu não sou nada, eu sou pequena demais. Mas Deus, Ele sabia que Ele podia contar comigo, que aonde Ele me mandasse, eu iria. Eu iria, meus irmãos, minhas irmãs. Quantas vezes eu fui para aquele culto? Meu filho tinha estudo, cursos, e dava no trabalho do meu marido, e eu pegava aquele caminho no meio do mato, sozinha. Meu filho tinha um celularzinho da época, bem pequenininho, que tinha uma lanterna potente. E era isso que eu usava para enxergar onde eu pisava, para não pisar em cobra, bicho, no meio do mato. E eu ia e voltava para essa igreja, fazer a obra do Senhor no meio desse mato, sozinha. Sozinha não, né? Sem meu esposo, sem o meu filho do meu lado. Acontecia essas vezes, mas o Espírito Santo estava ali, me dando força, me capacitando para mim, falava, vai que vai estar tudo bem. E quantas coisas aconteceram nesses caminhos, coisas assim que eu vou falar para vocês, sobrenaturais, coisas assim que eu vi assim, que era maligno, que era o inimigo, sabe, tentando me aterrorizar para me parar, porque eu sempre fui muito medrosa, mas eu enfrentei tudo isso para servir esse Deus poderoso que eu sirvo hoje, para servir o Deus que me curou, que me libertou, que me trouxe de volta para a vida. Esse é o Deus, minha irmã, que você serve. Não deixa passar. Não enterra seu talento, minha irmã. Meu irmão, pega esse talento que o Senhor te deu. É pouquinho. Então, se Ele te deu pouquinho, não devolve em dobro. Faz esse talento multiplicar, triplicar, quadriplicar. Faz. Você é capaz. Porque não somos nós. É Deus. É Deus acima de tudo. É Deus à frente de tudo. É Deus. O poder é dEle. E a honra é dEle. E a glória é dEle. Toda a honra, toda a glória eu dou a Deus por cada culto que eu fiz naquele salãozinho. Por cada vez que eu fui ali e Deus me usou para falar com as vidas que Ele levou ali. Salvo, né? Sim. Pessoas ali que foram através dos meus testemunhos, das minhas pregações, mas
Deus ter sido usada por Deus, que entregaram a vida delas para Jesus, e que eu chamei e desceram as águas do batismo. Essas pessoas o Senhor recolheu e elas foram salvas. Você imagina, minha irmã, meu irmão, perdoa a minha emoção, mas é muito forte, é muito forte. Se eu tivesse me negado e enterrado meu talento, né? Todo mundo que falava, que eu falava da igreja ali, de fazer a obra ali, eles falavam assim: lá não tem ninguém, aquele lugar só tem mato. E eu falava assim: eu moro lá, eu moro no meio daquele mato, e tem vidas lá que precisam, que elas precisam ouvir a palavra de Deus. Eu vou falar para vocês, meus irmãos, teve dia de eu fazer o culto só para o meu filho era um obreiro lá. Eu levantei meu filho como obreiro lá naquele salão. Tinha vez que meu filho precisava estudar e eu fazia o culto só para Jesus, só para aquele lá em cima. Mas eu ficava o tempo que eu tinha que ficar lá. Quantas vezes pessoas chegavam naquela hora que aquele salão estava aberto e via nós lá, 2, 3 pessoas, às vezes 4, às vezes 1, às vezes 10, era assim. E Deus usava a minha vida, ou a vida do meu esposo, para falar, para entregar algo. E a pessoa, depois de alguns dias que a gente nem lembrava mais, a pessoa só estava passando por ali, viu aquele salão aberto e entrou, que tinha lá a placa do ministério, e ali a pessoa voltava lá e dava testemunho do dia que ela passou, do que ela estava passando, e quanto foi importante aquela portinha aberta ali, minha irmã, no meio daquele mato. Era no meio do mato. Mas tem vidas morando em tudo quanto é lugar nesse mundo que precisa ouvir a palavra, precisa ouvir o Evangelho, precisa conhecer o Senhor. Desenterra teu talento, meu irmão, ainda tem tempo. Minha irmã, desenterra o talento. Jesus está voltando, né? Ainda tem tempo de vocês multiplicarem o talento de vocês. Façam a obra. Faça aquilo que Deus, o Senhor Jesus, Ele entregou na mão de vocês. Eu fiz e eu não me arrependo. Eu não me arrependo de maneira nenhuma. E foi fácil? Não. E está sendo fácil hoje? Não. Nesse mundo tereis aflições. Deus não fala: vem, me serve e vocês vão ser só love, só alegria. Não. Nós vamos ter aflições, nós vamos passar por lutas, muitas lutas. Gente, se você ler a palavra, qual servo de Deus que fez a obra sem passar por luta? E qual foi o servo que Deus não teve que libertar? Então, assim, Davi foi um baita homem de Deus, um rei ali levantado por Deus. Mas olha quanta luta. Olha José. Guerra, né? Olha a vida de José, a história linda de José, mas ninguém vê o que José passou. Ninguém olha para as lutas que a gente lê e fala: nossa, né, como ele sofreu. A gente sofre também, sofre, passa, mas Deus dá vitória. Deus dá vitória em cada passo, cada dia. Vive um dia de cada vez, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei qual talento que Deus deu para vocês, mas saiba que Ele deu segundo a sua capacidade, minha querida. Meu querido, Deus te deu o talento segundo a tua capacidade. E não deixa ninguém dizer que você não é capaz, que você não pode. Pode sim. Só quem pode falar para você o que você é capaz e o que você não é o Senhor, Jesus. Amém. Então, olhem para Jesus e sigam. E preguem a palavra do Senhor. Amém? Né, amor? Palavra que se tornou um pouco longa por causa do testemunho, né? Se a gente obedecer 1, 2 palavras, seja o que for, o que Deus mandar ser falado.
fala. Isso vai ajudar aquela pessoa lá na frente. E ela vai lembrar do que você falou, com certeza. E como eu já tenho experiência, minha esposa tem experiência por tudo isso. Amém, irmão? Amém. Deus seja louvado. Minha irmã, meu irmão, desculpa as lágrimas, mas assim, a gente sente a presença de Deus, a unção é grande. Eu espero que você tenha recebido tudo isso aí na tua casa nesse dia, ou no teu trabalho, ou não sei onde você estiver, minha irmã, na rua. Recebe as bênçãos do Senhor, recebe fortaleza do Senhor, que Ele te dê força, capacidade, sabedoria do alto, para que você possa anunciar a mensagem de Deus, para que você possa seguir em frente e multiplicar os talentos que o Senhor colocou nas tuas mãos. Amém? Multiplica teus talentos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.